Ilha de Colares, dia 12 de julho de 2025. Na companhia dos pesquisadores André Vieira e Hélio Dias, estou em busca de novos relatos de arrepiar, nesta cidade que já foi palco de um dos maiores fenômenos ufológicos da história, o famoso fenômeno chupa-chupa, que também era chamado de luz vampira. Um mistério que chegou a ser investigado pela Força Aérea Brasileira, na emblemática Operação Prato. E é isso que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Está aqui em Colares, aqui no coração de Colares, no interior. Está indo entrevistar uma pessoa aqui e estava pensando o sufoco que essas pessoas passaram no final dos anos 70 com aquela quantidade de aparelho luxo que invadiu praticamente aqui o espaço aéreo, chegou muito próximo dos moradores. Olha aqui, ó. Aqui a natureza ainda é muito presente. Estou aqui com o Hélio, com o André. O Hélio, o André aqui no banco de trás. A gente está indo lá entrevistar essa pessoa. Enquanto isso a gente está curtindo aqui a natureza, lembrando, né, daqueles tempos, o que essas pessoas passaram, o pavor que foi. E até hoje essa região aqui, ela não é, nem todo lugar é iluminado. E tu imagina, né, no final dos anos 70 como era aí. E o medo e o pavor que essas pessoas passaram ao se deparar, ao topar com essas luzes, com esses objetos que em muitos casos atacavam essas pessoas. Eles emitiam feixes de luz, esses feixes de luz atingiam as pessoas, daí o apelido que foi dado pelos populares de chupa-chupa e também luz vampira, porque se acreditava que esse feixe de luz que eles emitiam tirava uma parte do sangue de suas vítimas. O que apareceu na época aqui foi quando era na época do chupa-chupa. Chupa-chupa. Foi quando tava atacando mesmo aqui na redondeza, tudo aqui na Ilha de Colares. Aí veio pra cá, pra esse lado também? Veio pra cá, pra esse lado. O que o pessoal viu aqui de mais assustador? Só era isso, era uma luz, era um foco que dava, aquele foco que quando aproximava da pessoa, que batia na pessoa, a pessoa ficava tudo, aí esquecia, e aquela coisa ficava chupando, sugando o sangue da pessoa. O senhor disse que nos anos 70, naquela época que estava aparecendo muito, aqui também aconteceu. Algum familiar seu chegou a ser atacado, algum parente próximo ou amigo? Olha, daqui mesmo de dentro, como eu estou falando, teve um rapaz ali dali da vila daqui do Jussarateua, e que foi o Neuto também, que o Neuto morava aqui no o seu Neuto eu conheço. Foi ele que foi atacado mesmo aqui. E esse rapaz do Jussarateua, como foi a história dele? Esse de lá também foi assim, atacado pelo chupa-chupa. Ficou amarelo. Ele foi atacado na casa dele, porque às vezes os ataques eram dentro de casa. Ou ele estava na rua, o senhor lembra? Foi na casa. Ele estava na casa dele? Foi na casa dele. Cadê sua esposa? Ela deve...
Qual é o nome dela? Maria. Dona Maria? A senhora lembra dessa história aí do rapaz do Jussarateua que foi atacado? Era Dário o nome dele? Ainda é, viu, Maria? A senhora lembra? Fale aqui perto. A senhora lembra da história? Eu lembro dele, né, que foi atacado pelo chupa-chupa. Mas eu acho que ele ainda tá vivo ainda. Ele passou mal, foi isso? Passou mal. Quase ele morre. Aí ele tá dizendo que foi dentro de casa o ataque. Acho que foi dentro da casa. Porque eu não tô lembrada, né, onde você foi na casa dele. Não, mas acho que foi na casa dele. Foi na casa dele mesmo. Será que ele ainda mora lá no Jussarateua? Ele morava lá no Jussarateua, eu não sei agora. Assim. Pra mim, acho que ele ainda não morreu, não. Fomos até Jussarateua, localidade onde residiria o Sr. Dário, mas ninguém soube dizer onde ele morava. Mas acabamos encontrando outros relatos no lugar. Aqui é o seu sítio? Sítio, é. E aqui é uma casa de farinha, né? Uma casa de farinha e uma casinha de morada lá, a outra de morada lá em cima. Aí quando o senhor tá por aqui, o senhor fica ali com a família? Por aqui, vida eu fico boa, ali com a gente. família. Sei, o senhor estava contando aqui nos bastidores a época do fenômeno chupa-chupa. Chupa-chupa, Isso foi nos anos 70, né? Isso. Exatamente. O que o senhor lembra naquela época que estava todo mundo apavorado? O que o senhor lembra que aconteceu aqui? Lá o que aconteceu, que eu lembro, que apareceu esse chupa-chupa, né? Então, andava atacando as pessoas. E quando a gente ficava vigiando, fazendo fogueira, e a gente ia para perto das fogueiras, o pessoal fazia um café, era peixe assado, a gente vigiando, amanhecia naquele negócio assim. Quando a gente dava assim, o pessoal gritava, a gente corria para lá, aí chegava lá, o pessoal já estava amortecido, né? Aí ia ver, tava aquela roda assim no braço. O senhor chegou a ver isso? Isso. Mais de uma vez o senhor viu Mais isso? de uma vez. Aí estava aquela roda e aquele furozinho bem no meio. Inclusive ele ainda chupou a irmã da minha esposa também. Atacou ela? Atacou ela e umas 4 pessoas lá no Jussarateua não atacou esse chupa-chupa. O senhor lembra assim, o que as pessoas falavam? As pessoas que foram atacadas, o que elas diziam que aconteceu? Elas diziam assim, mas o que pode ser isso? Aí diziam, não, isso é uma parede. Eu disse, será que vai gente dentro? O que é? A gente não sabia o que era, a gente não descobriu o que era que tinha dentro daquilo. Vinha aquele foco de lanterna, tipo foco de lanterna, assim, me passando. Onde ele focava direto que atacava. No escuro? No escuro, era no escuro. Tinha cor esse foco? Era uma luz branca mesmo. Branca? Branca, assim, de foco da lanterna mesmo. E o tamanho? Não se sabe, que a gente não enxergava, mas a gente Só não via via. aquela Só luz? via aquela luz. Mas assim, porque o senhor participou desse negócio de estar lá batendo panela para espantar, fez fogueira. Fez fogueira, participei e muitos amigos. O senhor não foi atacado, mas o senhor chegou Não. a ver essa luz de perto ou não? Não, de perto a gente via de longe, assim. Como era? Passava de A longe. distância de quantos metros? Só se lá assim, de uns 200 metros. Era perto, seu É, Cambota, perto, 200 né? metros. Mas a gente não enxergava o vorto do negócio. Eu sei, o senhor não viu o que aquela- estava por trás, só via a luz. Só via a luz, a gente não enxergava o que estava por trás. E as pessoas que foram atingidas, enxergaram ou também não enxergavam? Não enxergava. Era incrível, porque se ele permaneciam, baixava em cima da casa, do lado de cima da casa mesmo, ele atingiu logo as pessoas. Sem fazer buraco? Sem nem fazer nada. buraco, sem fazer nada. A luz atravessava o A luz telhado. atravessava. Era incrível mesmo. Mas o negócio. pelo que o senhor está falando aí, eles atacavam mais quem estava só, era isso? Era nas casas, era. Porque tinha um pessoal reunido ali, né? Tinha um pessoal reunido. Quem estava reunido assim, não, que as pessoas que estavam nessa casa, assim, dormindo, era que eles atacavam. E aí só o senhor lembra de 4. Né? Quem foram? Uma foi A sua cunhada. a minha cunhada, uma foi outro senhor que morava quase de frente de casa. E uns 4 só que eu sei, que atacaram lá. E a sua cunhada, o que aconteceu com ela? Onde que ela está hoje em dia? Ela mora lá mesmo. Ela mora lá? Mora lá no Será que ela falava com a gente sobre o que aconteceu? Acho que ela fala. Bora lá passar lá na volta. Na Na volta? volta? Dá pra passar na volta? Dá. A gente passa por lá na volta. Nossa, você vai nessa rua que sai daqui nessa rua de lá mesmo. A gente veio. Por onde Tem você um vê? posto. Tem um de saúde, posto. Tem o posto, ela mora do lado. É, no lado daquela casa, de alvenaria que Tá. não Como é o fazia. nome dela? Hilda. Tá. Hilda. Tá.
Tá, mas vamos continuar aqui. Agora vai o nome aí, André, o nome dela. Vamos continuar aqui. Então, naquele tempo tava ruim da pessoa ficar em paz aqui, porque qualquer pessoa podia ser atacada. Qualquer pessoa podia ser atacada. Teve algum caso de assim, essa luz ter descido muito assim no meio da mata ou algo assim? Olha, eu não posso lhe informar porque eu não cheguei a ver, né? Que tinha assim na mata, mas sei que na vila mesmo lá sempre passava, assim, dava aqueles focos. Onde O senhor diz que a altura dela do chão era 200 metros. Era uns 200 metros. E aí vinha aquela aí ela luz. vinha baixando. Quando ela baixava, se ela baixasse em cima de uma casa aqui, ela atingia as pessoas que estavam na cama. Aí você só ouvia o grito. A gente só escutava o grito que corria para lá, não via mais nada. Só a pessoa amortecida e aquela roda assim. Como era? Descreva a marca, como era a marca? Fosse uma rodinha assim, ó. Bem no centro. Tinha um furozinho, estava aquele merejando sangue. Merejava. Ah, você ainda via ainda pegar o sangue. Era. Esse problema era puxar o sangue das pessoas. Então no furozinho ainda saía um pouquinho de sangue. Ainda saía um pouquinho de sangue, mas parecia aquela coisinha de sangue. Tipo quem fura com qualquer injeção, uma agulha, fura com espinho, uma coisa que fica saindo aquele sanguezinho, né? Alguma dessas vítimas que o senhor lembra, elas, tipo, depois do ataque, elas ficaram com alguma sequela, tipo, sei lá, puxando a perna, com problema de perturbação mental, ou não? Não. Voltou à vida normal? Normal, tudo normal. A sua cunhada hoje em dia, tipo, ela tá bem? Ela Tá bem. Mas ela lembra de um detalhe? Eu acho que ela deve lembrar, né? Deve. Que ela foi. Isso foi nos anos 70. Isso continuou foi. por muito tempo acontecendo aqui? Né? Não, isso foi nessa época, nos anos 70, uns quantos anos que faz, né? Hoje em dia ainda aparece? Não. Não, nunca mais. Não, aconteceu nunca nada. mais. Depois que passou e coisa desapareceu, não apareceu mais, né? Os militares chegaram a vir aqui visitar o pessoal? Não. Não bateram aqui na casa. Nos despedimos do seu Dimas e fomos atrás da cunhada dele, a senhora Ailda. Porém, apesar de nossos pedidos, ela não quis nem aparecer nas câmeras e muito menos falar sobre sua experiência. A senhora Ailda alegou que não lembrava de mais nada. Respeitando a vontade da senhora, nós a deixamos e partimos em busca de um outro caso. Mas na esperança de que ela lembre de alguma coisa e queira falar com a gente, em breve nós voltaremos a visitá-la. Olá, boa tarde, sou Manuel, sou pescador, sou filho de pescador. Alguns fatos e algumas situações a qual na época eu vi, né? A gente era bem garoto na rua São Sebastião, próximo à igreja São Sebastião. A gente morava bem de canto. E meus 12 anos de idade, aí meu pai pescador. E a partir das 6 horas, 7 horas da noite, todos nós tínhamos que se reunir no meio da rua, porque era um fato muito triste, de que o relato que se existia nessa época é que se chamava chupa-chupa, na época. E chegava a noite, todo mundo ia para as ruas, fazia fogueira, com medo desse fato que existia. E era muito atos luminosos, a gente olhava para cima, via muitos atos luminosos, tipo estrela se encontrando, ia para um lado e para o outro. Essas Longe luzes. ou perto? Longe ou perto? Longe, daqui a pouco alguém da comunidade falava, olha, o chupa-chupa está na casa de alguém, o chupa-chupa está na casa do fulano de tal. E era assim, pelo menos muitas pessoas aqui nessa comunidade foram afetadas nessa época por esse aparelho que até hoje é desconhecido. Todo mundo corria para lá para ajudar aquele vizinho, aquela pessoa que estava afetada por esse fato desconhecido. Teve algum vizinho especial que assim, que lhe chamou a atenção o que aconteceu com ele? Foi, no caso já faleceu o seu Raimundo, mais conhecido como Tucuxi, que ele ficou paralisado na rede, sem poder se movimentar, e justamente por esse fato que aconteceu. Que eu bem garoto me lembro, foi dele, do final do seu Paulo, que também era um dos enfermeiros muito antigo em nossa comunidade, e a qual foram pessoas que foram afetadas na época
que eu lembro. O que é que o seu Tokushi alegava? Ele foi encontrado paralisado. O que é que ele dizia que ele via? Justamente ele alegou de que foi esse do fenômeno, né, do chupa-chupa, a qual atingiu ele na época. Mas ele disse se veio pelo telhado? Veio pelo telhado. Ele sentava sempre em cima do telhado e muito rápido. Aquela luz, quando ele sentava em cima do telhado, era uma luminária muito rápida e tentava afetar as pessoas. Você chegou a ver essa luz assim, mais perto ou só via longe? Só via longe. No momento era muito rápido, era como se fosse um cometa. Passava e ela chegava, aquela luminária chegava e apagava imediato. E de lá a gente não via, só via as outras passando. Você chegou a ver formato assim? Porque algumas pessoas narraram formato tipo de barril. Não. Pra cá não. Era só luminária. Só aquela luminária que vinha de cima rápido. Ela ficava em cima e depois ela já saía. Ela chegou a pousar em algum quintal aqui? Não, aqui não, nós não vimos na época. Essa questão de luminárias, era o que a gente via muito. E o senhor falou do enfermeiro, o seu Paulo. Ele já sabe faleceu. detalhes do que aconteceu com ele? Ele também foi afetado na época, muito garoto. Eu me lembro de falar para outras pessoas também, que ele foi afetado por esse fenômeno. Ele também foi atingido? Ele também foi atingido? Foi atingido na época. O seu Tokushi ou o seu Paulo ficaram com alguma sequela? Ficaram. Quais foram? Nas pernas, nos braços. Foi? Foi. Tipo assim, mexeu com a parte de neurônios, né, dele, com certeza. E aí, por exemplo, o seu Tokushi, o senhor está dizendo que ele, desde então ele não tinha mais o mesmo movimento nas pernas, é isso? Não, depois que ele foi afetado por algum tempo, ele ficou doente, ficou com sequelas. Tinha algumas pessoas que até hoje têm como sequelas desse fato, né, que eles falavam chupa-chupa, né, formavam sangue e no corpo da pessoa ficava mancha. Ficou no corpo do seu Tokushi alguma marca, o senhor lembra? Não me lembro. E do seu Paulo? Do seu Paulo também não, as pessoas falavam que deixavam hematomas, né. O seu Paulo também ficou com algum problema de locomoção? Ficou. Aonde? Perna, braço? Perna, braço. E já com uma idade foi para cadeira de roda. O seu Tokushi, ele morava ali. Para ir, ele morreu ultimamente faz uns 4 anos que ele faleceu. O senhor sabe se isso deixou eles assim com medo, tipo de sair à noite, ou não afetou a rotina deles? Estava com umas sequelas mesmo um trauma? De trauma de algumas coisas. O senhor chegou a se isolar também? É verdade que o pessoal ficava batendo pau, batendo panela? Isso, a gente disse que as pessoas batiam na porta, batiam panela, faziam fogueira. Era um ato muito temoroso mesmo. Você chegou a ver a vizinhança fazer isso? Eu participei também. E negócio de soltar foguete? Soltava foguete? Foguete, na época era o foguete. Hoje tem muita pistola, né? Mas soltava? Soltava fogo. Por que faziam isso? Para que espantasse, né, o fenômeno que estava acontecendo. E espantava? Rapaz, alguns eu via que não, né? Porque era muito... Quase todo dia tinha. Todo dia? Todo praticamente tinha. Isso demorou muito tempo? Olha, eu acredito que levou uns 2 meses. Que chamavam de chupa. Que chegava para pegar as pessoas, né? Sim. Mas eu nunca tive medo, né? Mas isso aí amorteceu várias pessoas aí. Lá onde o senhor morava? Sim. Essa comunidade que o senhor morava era Vigia? Vigia, município de Vigia. Eu moro aqui perto, bem aqui, ó. Entra aqui. É uma comunidade pequena, de 30 moradores, 40 moradores, sabe? Todo mundo tinha medo. O senhor disse que o senhor estava lá no campo e tal, aí o cara chegou dizendo que o chupa-chupa estava atacando lá. Foi o que o senhor respondeu? Como é essa história aí? Conte de novo essa história. Essa eu estava no campo, eu disse, olha, ei Santana, olha, o chupa-chupa chegou. Tá chegando aí, cara. Esse porra não tem nada a ver com ele. Não devo nada, né? Não devo nada pra ele, né? Mas o senhor tinha medo? Não. Sempre fui tenho 74 anos, mas sempre fui um cara corajoso. Nunca... Mas tinha gente que era apavorado com isso. Era apavorado. Como é que vivia o povo naquela época, assim, em relação a... A decisão do povo... Era muito medo? Tinha muito medo, tinha. Muito medo. Lá em casa, a minha mãe, ela morreu com 94 anos. Ela se deitava às 6 horas da tarde e se enrolava. Papai já tinha morrido, meu pai morreu com 84, né? Morreu. Papai morreu com 84, mas a mamãe tinha muito medo. Muito medo mesmo. Teve alguma história de vizinho lá de vocês, ou tipo de outra comunidade, que veio se queixando para vocês que a luz apareceu na casa dele? Lá? Não, vinha pessoa lá para casa.
Vinha de lá, de casa. Eu morava lá, sabe? Lá no Meirapongo, tem minha casa lá. Quando fui pra lá, eu me encontrei aqui com essa pessoa aqui, né? Aí vim pra cá, mas eu morava lá. As pessoas vinham lá pra casa, minha casa era toda de madeira, mas era bem tranquila mesmo, sabe? E aí o pessoal falava o quê? O pessoal que vinha se queixar da luz? Vinho. Pô, é Santana? Pô, a gente vai dormir aqui contigo. Ah, porque a sua casa era mais forte. Mais forte, tá entendendo? E o pessoal tinha medo do negócio aparecer lá. Tinha medo, né? Aí, porra, trazia, não tinha aquelas esteiras, que tinha umas esteiras De palha. de palha, né? Trazia, deixava lá, se deitava lá. Com medo de dormir Com em casa. medo de dormir na casa que era sem segurança. Tá entendendo? Com medo de... Não dormiu, sabe? Ficava conversando. O trauma era quando clareava. Tá? Dava o relâmpago assim, né? Aí clareava e aí todo mundo se segurava, né? Que era o tempo do chupo, né? Ele vai descer já. Era uma desgraceira, cara. O senhor falou que foi em 74, porque ficou conhecido como aconteceu em 77, mas em 74 já acontecia isso? Aconteceu sim. Eu tenho tudo a certeza que eu me lembro. 74 foi. Mas o senhor lembra que os militares da aeronáutica vieram para cá, para esse lado, em 77? Chegaram a comentar isso lá na sua comunidade? Não passaram. Não chegaram a falar? Não. Então eles não foram por lá, né? Não. Foi em 2010. Aí mesmo morava lá naquela ponte, na casa de Mosqueira. Tá uma ponte lá, na ponte de Mosqueira, numa casa lá daqui. Aí todo sábado a gente ia lá pagar ele, né? E comprar as coisas pra ele lá em Benfica, né? Não, Santa Bárbara. Que é perto de Monte. É, perto de lá. Aí de manhã cedo, cara, a gente no carro aqui, né? Aí ele falou assim: Célio, tu tá vendo aquela placa de carro? Tem umas placas assim, com umas rodas grandes assim. Aí ele falou: tô. Ele é no banco de trás, né? Eu aqui do lado, aqui, carona. Aí meu amigo é do outro aqui. Aí pegou, disse: Célio, de manhã cedo, cara, 4h30 da manhã eu vi aquela luz, fumando do lado ao redor da casa lá, né? Tava fumando um cigarro lá. Viu o quê? Ele viu aquela luz assim, grandão, assim, pra baixo, focando pra baixo, atrás da siriubeira da casa. Assim, ficava em torno de uns 30 metros da casa. Aí ele ficou observando, né? Aí ele pensou que era a lua. Aí ele foi se aproximando bem perto, né? Quando ele chegou bem pertinho, aí ele viu que não era a lua. Aí ele não deu a costa pra luz, veio, se trancou dentro da casa, fechou a porta e ficou observando aquela luz pela fresta pelo fresta da porta. Aí quando foi 5h30 da manhã, ele disse que aquele negócio apagou, como se fosse um interruptor de luz. Apagou. Mas o brilho era tão intenso, que dava para enxergar uma agulha no chão, se tivesse lá. Assim. Clareou tudo. Clareava assim, só aquele foco para baixo. Uma luz muito grande, muito forte mesmo. Qual era a cor da luz? Ele falou, não? Ele falou que era tipo uma luz amarelada. Ali a pé da ponte de Mosqueiro? Isso. Ali é o furo das Marinhas. Ali. Não, atrás da casa onde ele morava lá. Pois é, mas não era lá perto da ponte de Mosqueiro? Isso. Pois é, ali aquela área é o furo das Marinhas. Isso. Aí ele me contou esse relato de manhã, isso foi no sábado às 4h30 da manhã. Aí eu não chamei ninguém, repórter, nada disso. Naquela época eu ia assinar o órgão que iam tomar banho lá na estrada da Pirelli, tem o Garapé. Hoje em dia, se não me engano, tem um quartel que é da Polícia Ambiental. Então eles restringiram o acesso lá. Só que as pessoas falavam que tinha lá uma bola de fogo que ela andava no lago, parecia para as pessoas lá. E aí?
muito tempo isso daí. Só que ela não mexia com ninguém, entendeu? Ela Não passava por perto das pessoas. Isso, passava, ela ficava em cima do lago, da água, assim, mais ou menos 1 metro. Qual é o rio ou o braço de rio que passa lá? Sabe dizer? Cara, é um lago, porque lá funciona. Lá antigamente foi implantada, era na época do ciclo da borracha. Aí tinha muito aquela seringueira. Sim. Entendeu? Foi um projeto que eles fizeram, que foi abandonado há alguns anos atrás por causa da borracha, que se tornou uma matéria cara e muito difícil E a Malásia, ela tomou conta passou a produzir uma borracha muito mais barata. Então a seringal foram deixadas de lado. E era Não lá foi que só- aparecia. Lá que apareceu, no estado da Pirelli. Mas ali. é um lago artificial, então, não? Não, ele tem um Olho d'água. olho d'água, não é artificial não. Muita gente vê essa luz. Muita gente. Era grande, era pequena. Grande. Bem grande a luz, a bola de fogo. E as pessoas viram, cara. Não foi só. Mas foram muitos relatos dessas pessoas aí. Isso aí foi em que década? Tu sabe isso Foi. em cima também? Cara, isso foi em década de 70, 80. A época do chupa-chupa, então. Foi essa época aí. Será que não tem testemunha lá que a gente possa depois tentar encontrar lá? A gente pode correr atrás de ver essas pessoas, mas era muito falado aquilo dali. E depois que a polícia, o pessoal criaram esse quartel ambiental e não restringiram a entrada, mas ia muita gente tomar banho pra lá devido ao lago, a água assim muito cristalina, água boa, água pura, não era poluído, não tinha. Então não dá mais pra acessar o lugar. Bom, eu acho que tem que pedir licença lá e fazer acho que eu já fui lá uma vez, só que ele não deixa mais a gente entrar assim como acesso, assim, várias pessoas, entendeu? Assista no próximo vídeo as histórias sobrenaturais da Ilha de Colares. Aí começou, já apareceu umas coisas aqui em casa. Parecia aqui que vinha era um cachorro. Aquilo falou. Eu senti o vento no meu jeito, disse, ai, Camarada. Eu disse, o que é? Deixa eu ver. Depois eu me toquei. Mas não pode ser, eu foquei a lanterna na varrida.